Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para as garotas de sábado. Alguns de nós argumentariam que a fonte de nossa magia está em nosso sangue, no coração, mas acredito que seja uma explicação leviana. Não somos nós que a invocamos? Com a mente? Com intenção. Serei enforcado por dizer tal coisa, eu sei, mas acredito que invocar o poder da mente é como elevaremos a magia para além dos nossos ancestrais. Dizer que o invocamos no nosso coração é simplório. Porque aqueles entre nós que amaram fizeram isso com o coração, sim, mas também por culpa do querer da mente. Dos primeiros escritos de Vindexi, por volta de 1507 depois do registro, também conhecido como ano 8 AV. Antes de Vindexi. Presente. Bryony achou estranho não ter sentido nada quando seu irmão morreu. A rachadura na barreira de proteção sacudiu suas costelas, e a pedra arranhou as pontas dos dedos enquanto ela se segurava no parapeito, olhando para o que restara da nação de Eternia, mas não sentiu nada em sua alma quando Rory morreu. Como sua irmã gêmea, sentirá o fio que ligava os dois muitas vezes, quando ele estava machucado, quando precisava de ajuda. Bryony tentou fazer o mesmo agora, procurando no peito a veia de magia que era reservada somente para Rory. Um silêncio sombrio foi a única resposta. Ela refletiu que também não teve nenhuma premonição quando o pai morrera 4 anos antes, e a mãe já estava morta quando tiraram Bryony do seu corpo. Mas no momento em que a poeira subiu como uma nuvem em uma tarde de verão a pouco menos de 1 quilômetro, e a calma que cercava ela e Cordelia colapsou em um caos retumbante, Bryony soube que Rory morrera. A barreira de proteção em volta do castelo sumira. Ele morrera. Ainda assim, sua alma não se partiu ao meio. Bryony observou a lua se afastar do sol, o eclipse acabar tão repentinamente quanto começou. Que estranho, pensou entorpecida. Não, sussurrou Cordelia. Bryony olhou para a direita e encontrou os dedos pálidos, quase translúcidos, da amiga sobre os lábios. O vento chicoteava o cabelo ruivo da mulher por todo o seu rosto, como se tentasse poupá-la daquela visão. Do outro lado de Cordelia da varanda, Ana deu um passo em direção à beira do abismo como se estivesse em transe boquiaberta. A luz do sol reluziu o brasão da rosa púrpura na armadura. Bryony olhou outra vez para a nuvem de poeira e cinza que se elevava mais e mais até cobrir a dança da lua e do sol. Conseguiu enxergar o reflexo do eclipse à esquerda na água do lago. A última dragão bateu as finas asas e se afastou do caos humano no campo de batalha, voltando ao norte. Fiquem aqui, mandou Ana, correndo rapidamente na direção da escadaria da varanda. Então se virou, mudando de ideia. Não, voltem para o castelo. Vocês devem ir para algum lugar seguro e esperar lá. Bryony a encarou. Cordelia soltou um soluço engasgado. Ana olhou para trás, e Bryony observou a mente da guarda repassar os planos e estratégias. Ela deveria ficar ao seu lado, a mulher assegurara ainda bebê e prometera ao pai dela que daria sua vida pela de Bryony. Antes que pudesse pensar demais, Ana desceu correndo a escada. Voltando-se para a nuvem de poeira, Bryony se perguntou se na fumaça estavam contidas as cinzas do irmão. Ele que deveria ter acabado com a guerra. Aquele que foi profetizado. Ela ofegou então, como se a ideia de uma profecia fracassada fosse o tapa de que precisava para acordar. Rory se fora. Lágrimas encheram seus olhos ao inspirar, trêmula, e ela imaginou como estaria ao fronte. 1000 soldados percebendo que sua esperança cultivada, o chamado 2 vezes herdeiro, era, afinal, apenas um homem. Bryony tirou a capa. Fugir não ajudaria em nada. Tampouco as sapatilhas e o vestido de seda drapeado, mas ela não tinha tempo para se trocar. Já estava com o pé no degrau quando Cordelia a segurou pelo pulso, puxando-a de volta. Aonde você vai? O pânico estremecia sua voz. Precisamos nos esconder. Bryony colocou a mão sobre o pulso da amiga. Se nos escondermos, restará apenas nós, afirmou, a voz firme. Cordelia arregalou os olhos azuis com a resposta. No instante em que o aperto relaxou, Bryony deu a volta e desceu correndo a escada, os passos leves da amiga ressoando atrás dela. 6 horas antes. Bryony estava sentada em seu quarto, observando a fumaça que subia da xícara como chamas dançantes. Com um gesto distraído dos dedos, ela imaginou seu salgueiro favorito na beira do lago e observou o vapor obedecê-la, elevando-se para formar um tronco e então espalhar-se em centenas de galhos finos que beijavam a água. Às vezes, era mais fácil manipular coisas sem importância do que encontrar o feitiço necessário para fazer com que o mundo entrasse no eixo. O vapor formava uma bela paisagem, mesmo que aquela do lado de fora das muralhas do castelo não fosse nada bonita. Bryony segurou o fio de magia vibrante entre os olhos. A névoa translúcida do chá quente se esparramou para representar o lago, e a mente dela forneceu a silhueta de um jovem esguio sentado ao pé da árvore. Tinha acabado de confeccionar um livro nas mãos dele quando a porta se abriu. Bryony se sobressaltou e o salgueiro desapareceu, o vapor voltando a rodopiar normalmente. Ao se virar, sentindo como se tivesse sido pega fazendo algo de errado, viu Rory parado no batente. Já está na hora? Perguntou Bryony, verificando o relógio. Não, estou só de passagem. Ela fez uma careta. Não faça isso.
O quê? Não venha dizer adeus. Tudo bem, então não direi. Ótimo. Os lábios dele estremeceram. Sendo gêmeos, os dois compartilhavam os mesmos lábios cheios e olhos castanhos, assim como o mesmo tom de marrom do cabelo. O nariz dele era mais largo, como o do pai, e o cabelo dela era ondulado, como o da mãe, mas as diferenças na aparência dos dois eram sutis. Rory enganchou os dedões na calça feita especificamente para a batalha. Mas eu deveria avisar que Gideon quer dizer adeus. Talvez queira fazer mais do que isso. Bryony grunhiu e virou o rosto na direção do teto alto. Isso é sua culpa. Se você não tivesse pedido Cordelia em casamento, Gideon nunca teria ficado com essas ideias. Rory se jogou na cama dela. Na verdade, acho que ele teve essa ideia quando você começou a passear com ele depois de meia-noite. Ela arfou. Quem contou isso para você? Isso foi ano passado, e nós só caminhávamos. Rory ergueu o olhar para ela. E não dava para encontrar uma hora melhor para essas caminhadas? Bryony mordeu o lábio inferior. Tudo bem, talvez tenhamos feito mais do que caminhar. Rory cobriu os ouvidos. Pode parar. Mas juro que minha virtude continua intacta. Ele virou de costas no colchão, fechando os olhos com força. Pare de falar, eu imploro. Rindo, Bryony se sentou do outro lado da cama e ajeitou a fluida saia de veraneio ao redor das pernas. Tem mais alguém que deseja me dizer adeus? Outro pretendente que eu deveria saber? Rory sorriu, mas então a expressão se desfez como cera. Não sei. Tem? Perguntou baixinho. Bryony sentiu a respiração ficar presa no peito. Do que você está falando? Rory procurou os olhos dela, buscando uma resposta. Se não é de Gideon, então quem tem sua atenção? Ninguém. A voz dela saiu estridente e apressada. Estamos em guerra, Rory, caso você não tenha notado. Por que alguém teria tempo para esse tipo de coisa? Bem, alguns de nós encontram tempo bem fácil. Enfim, depois de hoje, talvez as coisas mudem. Bryony observou Rory se sentar e remexer o cordão de couro comprido que normalmente usava embaixo da camisa, o pingente prateado na ponta pertencer à mãe dos dois. Rory sempre era modesto quando a possibilidade de uma vitória era levantada. Como se a profecia não tivesse o declarado vitorioso. Como se ele próprio não conseguisse acreditar. Sim. Talvez hoje seja o dia em que tudo mude. Bryony se esticou e segurou a mão do irmão. Quer repassar outra vez? Ele a encarou e assentiu, e ela percebeu que sempre seria assim entre os dois. No primeiro dia na escola de magia, quando o pai pedirá para ela cuidar de Rory, Bryony não compreenderá por que precisava tomar conta do irmão gêmeo de 16 anos. Não deveria ser o contrário? Ele pode ter dificuldade nas matérias em que você se sai bem, dissera o monarca. Prefiro que os filhos de Bomar não vejam o futuro rei de Eternia ser superado pela irmã. Bryony ainda assim não compreenderá, até que os resultados dos primeiros exames apareceram, e o pai pediu para que trocassem as tarefas escolares. Durante os 5 anos em que frequentaram a instituição, as horas e horas de trabalho de Bryony eram com frequência trocadas com Rory, e ela precisava fazer milagre com as migalhas do garoto. Nunca perdoou o pai por isso, nem mesmo após sua morte. Bryony respirou fundo e curvou os dedos na palma da mão, invocando um frasquinho cheio de água que estendeu para Rory. Esta é a água do lago. É a mesma água do poço do castelo, e do poço da escola Eternera. Bryony engoliu em seco, pensando nas milhares de famílias de Eternia que estavam abrigadas na escola até que a guerra acabasse. Quando invocar a proteção, derrame o líquido sobre as mãos e deposite a última gota na boca. O lago, o castelo Claremore e a escola vão se conectar para formar um único escudo protegendo você. Rory aceitou o frasco, assentindo. Aliás, o general Meers não gosta desse plano. Porque não entende. Ele não é um Rosewood, respondeu Bryony. A linhagem sanguínea dos Rosewood era forte em magias protetoras, escudos, barreiras e égides. Era um dos principais motivos de serem predestinados a governar, de acordo com o antigo rei. O pai dos gêmeos, o avô e todos os homens que vieram antes foram celebrados como governantes de tempos de paz. Rory era o primeiro Rosewood a conhecer a guerra em mais de 500 anos. O general valoriza a magia ofensiva. Esse é o trabalho dele, continuou Bryony. Mas é o seu trabalho, Rory, como rei e como Rosewood, proteger nosso povo. Ou que restou dele, emendou o irmão, a exaustão evidente na voz. Durante os últimos 4 anos de guerra, o exército tinha sido forçado a recuar mais e mais ao sul, perdendo terreno e pessoas. Mas não era a terra que Bomar queria. Não eram aqueles que faziam de prisioneiros no caminho, embora essa sempre fosse uma vantagem para os bomardinos gananciosos. Era Rory. Era o fim do 2 vezes herdeiro. Bryony colocou a mão sobre a do irmão. Logo vai acabar. Hoje é o dia. E se não for? Perguntou Rory, as palavras escapando em desespero, os olhos suplicantes. É hoje. A voz de Bryony era mais forte do que ela se sentia. Ela abriu um sorriso reconfortante. O eclipse. Todos sabem que é hoje. Quando o sol brilhar à noite, aquele que trará o fim da guerra. Rory afastou sua mão de supetão. Não cite a profecia para mim. É uma bobagem de 600 anos. De pé, ele foi até a janela onde ficava a escrivaninha. Bryony o observou se inclinar sobre a beirada, como uma criança desejando brincar lá fora. Ela passou os dedos no cobertor, pensando na antiga profecia que assombrava Rory havia 4 anos. Quando o sol brilhar à noite, aquele que trará o fim da guerra na terra triunfará.
Ele será 2 vezes herdeiro, e o soberano por direito do continente. A profecia datava de mais de meio milênio. Quando não se concretizara ao fim da Guerra Civil de Terrérnia, que dividiu o continente entre as nações de Eternia e Bomar, muitos se esqueceram dela. No entanto, 4 anos antes, com o início de um novo conflito, todos começaram a se perguntar se Rory não era o objeto da profecia. Os olhos de Bryone pousaram nos papéis e na correspondência sobre a mesa, as cartas que receberá de países além-mar, declarando que não poderiam enviar ajuda, mas que aceitariam gentilmente os Rosewood e sua corte caso precisassem de asilo, a página do diário que era atualizada todos os dias com notícias do reino, o discurso de vitória que escrevera para Rory, e os mapas com as localizações dos abrigos para os Eterneros. Ela pigarreou. Você precisa matá-la, disse Bryone baixinho. Precisa acabar. Completamente. Bryone nem sequer dissera o nome de Malo, e ainda assim, um vento gélido encontrou lugar no peito dela. Rory apertou os lábios. Eu sei. Você precisará conjurar o rompe-coração se nada mais funcionar. Eu sei, Bryone, respondeu ele com aspereza, e depois fungou. Desculpe. Eu vou. General Meers e eu estivemos praticando em... Silêncio. A princesa não queria saber quais pequenos animais ou pássaros em volta de Claremore vinham desaparecendo. Rompe-coração era um feitiço proibido em Eternia. De todas as magias de coração, o esmagamento do órgão dentro do peito de outra pessoa era a que cobrava o preço mais alto em um mago. Tirar a vida de alguém pela primeira vez rasgava o coração daquele que lançava o encantamento, e as mortes subsequentes feriam mais e mais. Rory aprenderá aquela magia complexa do zero, já que apenas bomardinos usavam magia de coração. Assim como apenas Eterneros usavam magia de mente. Foi dessa divisão entre os 2 reinos que Verônica Malo se aproveitará. Bomar foi radicalizada sob o comando dela, acreditando que a magia de mente Eternera era controle de mentes, em vez do que era de verdade, uma fonte alternativa para a magia. Havia diferenças entre os ensinamentos também. Certos feitiços da mente nunca poderiam ser aprendidos por magos de coração e vice-versa, mas a verdadeira distinção era a origem da magia. A proveniente da mente não exauria o corpo, enquanto a tirada do coração custava um dano físico. Magos de coração sempre dependiam de animais ou familiares para garantir o uso prolongado de magia. Ou coisa pior. Sob a influência de Malo, alguns bomardinos tinham decidido ir além. Por que usar um animal quando se poderia usar uma pessoa? Um cardiaris, outra pessoa cujo poder era maior do que um animal e com quem um laço era formado, assegurando que o coração do mago original não acabaria exaurido. Um grito soou do lado de fora da janela e no silêncio tenso que se seguiu, os irmãos observaram o familiar de Malo bater as asas pretas no céu. Até onde sabiam, a última dragão do mundo, a criatura cujo nome fora perdido no tempo, começara a circundar o castelo ao amanhecer. Houve um tempo em que Bryone não culpara os bomardinos por seguirem Malo. Também teria depositado sua fé em uma maga que conseguirá se vincular com a última dragão existente. Sem mencionar a confiança no poder incalculável que Malo recebia daquele vínculo, a força da magia e o acesso a habilidades que um mago de coração jamais adquiriria de um animal comum ou até de um cardiaris. Ao se vincular a um dragão, Malo poderia viver 2 vidas inteiras, como o último mago que se vinculara a uma criatura como aquela. O soberano do dragão, como foi chamado nos livros de história, e que viverá mais que 150 anos. E não era só uma vida longa que Malo teria com o vínculo. Era sabido que ela conseguia ler pensamentos, um traço que até então só aparecerá entre os mais experientes magos de mente. Os gêmeos observaram a dragão voar até desaparecer ao longe outra vez. Bryone se voltou para Rory enquanto ele se afastava da janela. Foi recebida com a mesma expressão de quando eram mais jovens, como se ele precisasse das respostas para a pergunta de um professor. Você acredita que a profecia é sobre mim? De verdade? No seu coração, Bryone? Imóvel, ela respondeu sem tremular a voz. Sim, eu acredito. Rory a observou à procura de hesitação, mas não houve nada. Uma batida ressoou na porta e Bryone deu um pulo. O irmão suspirou. Deve ser de Dion. Os lábios de Bryone se curvaram em uma carranca. Rory riu. Não seja má, pediu o irmão. Ele pode morrer hoje, sabe? Não diga uma coisa dessas. Mas é verdade, afirmou Rory e se apressou até a porta, escancarando-a. Não é Didi? A silhueta esguia de Didion estava na porta, onde esperava tímido. O que é verdade? Perguntou ele, encarando os irmãos sob o cabelo preto e bagunçado. Que você pode morrer hoje, disse Rory singelo. Ah. Isso. Sim, muito triste. Bryone revirou os olhos e ajustou a postura. Que bom que vocês 2 estão sendo tão otimistas. Didion sorriu e pigarreou, e Rory juntou as mãos. Preciso encontrar Cordélia. Tudo bem se deixar vocês 2 a sós, sem supervisão? Bryone abriu a boca para protestar, mas o irmão já estava saindo. Nós já ficamos a sós muitas vezes, comentou Didion com uma risada. Rory segurou o batente e voltou com um impulso para o quarto. Você com certeza vai morrer hoje se continuar falando coisas desse tipo. Bryone soltou um gritinho, e Didion corou, apesar da pele marrom clara. Como se você também não estivesse andando por aí sem supervisão, gritou ela de volta. Então pegou um dos travesseiros e o atirou na cabeça do irmão. Com um gesto, o travesseiro foi rasgado no ar. As penas voaram por toda parte e Rory se foi, desaparecendo na nuvem de penugem. Grunhindo, Bryone virou as palmas da mão na direção do peito, reunindo as penas e fazendo com que todas voassem até o lixo.
Assim que o quarto ficou limpo outra vez, percebeu que estava a sós com Gideon pela primeira vez em um ano. Ele inspecionava o cômodo, olhando a escrivaninha e as pinturas penduradas na parede. Você fica confortável aqui? Perguntou, erguendo as sobrancelhas cheias para Briony. Sim. Sinto saudade do palácio de Bilmore, mas o que podemos fazer? Ela deu de ombros e imediatamente se sentiu constrangida. O que podemos fazer? Como se tivessem perdido o palácio costeiro em uma aposta e não em um cerco. O olhar dele se voltou à xícara de chá ao lado dos livros. A mesma xícara cujo vapor a princesa estava manipulando a lembrança de um jovem diferente 10 minutos antes. Gideon pairou o dedo indicador sobre o líquido e aumentou a temperatura outra vez. Logo que o vapor subiu, ele estendeu a xícara para ela. Aqui ofereceu, com um sorriso tímido. Briony tentou não estremecer ao aceitar e Gideon se sentar ao lado dela. Já faz um tempo desde que estivemos de fato a sós. A princesa assentiu. Os passeios tinham sido ideia sua. Quando o estresse das reuniões estratégicas e a tensão entre as paredes do castelo eram demais, ela e Gideon caminhavam juntos à noite nas docas perto do palácio de Bilmore, escapando dos olhos curiosos e ouvidos inquisitivos. Ele a escutava contar sobre sua frustração com a estratégia do General Meyers e logo, as caminhadas passaram a terminar com beijos suaves, como os que tinham compartilhado na escola. E então as carícias se tornaram mãos perambulando embaixo de tecido. Gideon era gentil e paciente. Parecia passar horas procurando o lugar exato entre as coxas dela, e se o encontrava, rapidamente o perdia de novo, mas Briony só sorria quando era perguntada se tinha sentido prazer. Ela imaginava que deveria existir mais prazer. Ao menos esperava que sim. Era possível que quando uma cama estivesse envolvida, as coisas fossem mais fáceis, mas ela se recusará a deitar com Gideon. Como a irmã do rei, já lhe cedera liberdades demais, coisas que deveriam ser reservadas ao marido. Briony decidirá pôr um fim nas coisas depois de deixarem o palácio de Bilmore, embora Gideon fosse uma escolha cômoda. Segura. Gentil. O pai teria ficado feliz em vê-la casada com Gideon Winchester. O irmão também. Mas Briony se perguntava com frequência por que não queria comodidade, segurança e gentileza. Gostaria de pedir um favor a você hoje, falou ele, encarando as próprias mãos unidas. Tomando um gole do chá para enrolar, Briony observou Gideon mover os polegares em movimentos circulares. Ah, é? Será que eu poderia usar seu broche no campo de batalha hoje? Ela levou os dedos à prataria. É da minha mãe, respondeu rapidamente, ignorando o fato de ter falado dela no presente. Eu nunca tirei. Não posso me separar dele, sinto muito. Não, claro que não. Verdade, balbuciou ele. Não precisa ser seu broche, então. Uma mecha de cabelo, talvez? Isso também tem a ver com minha mãe, comentou ela, constrangida. Todos os retratos da mãe dela representavam a semelhança surpreendente da mulher com a filha à medida que Briony se aproximava de seus 25 anos de idade. Coincidentemente, a mesma idade que a mãe morrera ao dar à luz aos filhos. Eu não. Briony pigarreou. Isso é mesmo necessário? Não posso só desejar o melhor. Para você e meu irmão? Gideon assentiu, corando de leve. Pode ser. Eu só queria. Bem, se eu soubesse que eu teria alguém para quem voltar depois. Voltar? Ela riu. Você vai estar a menos de 2 quilômetros. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, frustrado. Estou tentando fazer um pedido formal, e você está dificultando as coisas. Não tem nada a se pedir, afirmou Briony firme. Até isso acabar, não sabemos se precisarão de mim para alguma coisa. Gideon ergueu o olhar rapidamente. Como um tratado nupcial. Rory nunca faria isso com você. Ele não teria escolha. Nos últimos 4 anos meu irmão não trabalhou em nada além de táticas de batalha, mas, depois de hoje, Rory precisará pensar como rei de Eternia. Ela deixou a xícara de lado, lembrando-se do garoto no vapor. Já aconteceram muitos casamentos entre Bomar e Eternia para sustentar a paz. Não precisa parecer tão empolgada, murmurou Gideon. Briony se virou com rapidez para encará-lo. O quê? Ele suspirou e se levantou. Briony, por favor, só me diga que vai ficar feliz se eu sobreviver. Isso é tudo que eu peço. É claro que vou ficar feliz se você sobreviver. Excelente. Obrigado, disse Gideon. E antes que alguma outra frase pudesse ser dita, ele já tinha deixado o quarto, fechando a porta atrás de si com um leve clique. Briony grunhiu e se jogou de costas na cama. Não estava sendo evasiva de propósito. Fora as 2 primas, ela era a única mulher na linhagem de Rosewood que poderia ser oferecida para um casamento político. Rory provavelmente não daria margem a esse pensamento, mas a alternativa poderia ser de grande ajuda para restaurar a confiança entre as nações quando o dia terminasse. Havia muitas famílias na linha de sucessão de Bomar que não eram sedentas por vingança e pelo derramar de sangue. Um matrimônio entre ela e um jovem bomardino da linhagem nobre não precisava significar uma vida torturante. Na época da escola, havia alguns que desdenhavam dos Eterneros, mas não tinham sido tão desprezíveis. Finn Hacking, com a pele escura e olhos ainda mais escuros, era metade Eternero. Os pais se uniram em um tratado nupcial. O patriarca Hacking era o 14º na linhagem para a posição mais alta em Bomar, a sede. Finn era um cafajeste, mas não era maligno. Por outro lado, o mal ganhava um rosto com Cunning Troll. Pálido demais e com olhos afastados, Cunning era feio e tinha uma alma ainda mais horrível. Era de conhecimento geral que era melhor ficar longe dele nos corredores escuros da escola. Andava como se fosse o dono do lugar porque de fato era.
Sua mãe era a terceira na linha de sucessão para a sede, e a família do pai era proprietária das terras montanhosas onde a escola fora construída. Muitos jovens de lá eram cruéis apenas quando lhes era conveniente, como Lorne Vult e Lian Kill, embora boatos dissessem que Lian Kill estava mais interessado em Lorne e Finn do que estender a própria linhagem, mesmo que seu pai fosse o sexto na sucessão. E então havia uma pessoa muito mais difícil de decifrar. Quase sempre exibindo a personalidade glacial, era também alguém cujo gelo parecia derreter nos momentos mais estranhos. Com mãos fortes e olhos opacos, uma boca perversa e uma língua de prata. Alguém capaz de inspirar tanto medo e incerteza quanto desejo dentro de Brione. Ela sacudiu a cabeça para afastar tais pensamentos. Era inútil ruminar aquilo. Ela olhou para a xícara de chá. Estava fria outra vez. A fumaça desaparecera com um suspiro. Asterisco, asterisco, asterisco. Algumas horas depois, no pátio do castelo, Brione observava o irmão se despedir de Cordélia com um beijo. Sua melhor amiga tinha jogado os braços ao redor dos ombros de Rory de forma mais afetuosa do que era apropriado, mas não havia muitos que se importassem com boas maneiras em tempos sombrios. Nojento, reclamou uma voz à esquerda. Brione abriu um sorriso para a prima Finola. Ela remexia nas luvas e fazia uma carranca brincalhona diante da demonstração de afeto entre Rory e Cordélia. Um dia a sua hora chega, sabia? Disse Brione rindo. Não se eu puder evitar, respondeu Finola, dando uma piscadela e jogando a trança loira escura por cima do ombro. Vejo você quando isso tudo acabar, certo? Brione assentiu. Finola foi até o canto do pátio, a única localização no castelo onde era possível sair por um portal. A princesa queria muito perguntar para onde a prima estava indo, mas, para sua decepção, não tinha acesso a esse tipo de informação. À direita, o general Bilium Meers falava baixinho com Anna Vevin, a guarda pessoal de Brione. Anna era, na verdade, a única mulher além de Finola que Brione já vira o general respeitar. Ele certamente não demonstrara qualquer consideração por Brione nas vezes em que a princesa comparecera às reuniões de estratégia, que sempre pareciam terminar em discussão. Meers priorizava os ataques a ponto de correr riscos absurdos, enquanto ela estava sempre pronta para lembrar Rory sobre a importância da defesa de escudos e da proteção. Em algum momento dos 2 anos que se passaram, o general Meers convencera o rei de que, por cautela e eficiência, as reuniões de estratégia militar deveriam apenas envolver conselheiros essenciais, e Brione fora barrada. Rory lhe repassava as informações em particular. Poderia tê-la nomeado conselheira, mas não o fez, e ela não sugeriria algo do tipo. Anna prestou continência ao general e ficou 3 passos atrás de Brione, como fizera durante toda a sua vida. O general Meers assentiu brevemente para a princesa, e ela respondeu com um olhar cortante. O filho dele, por outro lado, não poderia ser mais diferente do pai. Sammy Meers, com o cabelo castanho arruivado, pele rosada e olhos azuis alegres, parou diante de Brione. Ele se abaixou em uma mesura profunda e segurou a mão dela antes que a princesa pudesse puxá-la para trás. Senhorita Brione Rosewood, proclamou, alto demais, embora tenha me oferecido seu favor hoje, não posso aceitá-lo. Brione puxou a mão. Pare com isso, sibilou ela, as bochechas corando ao ver Didion revirar os olhos com a brincadeira. Eu sei que deseja que eu a peça em casamento quando voltar, prosseguiu Sammy, gritando para todo o pátio ouvir, mas meu coração pertence a outra. Ele voltou os olhos enamorados para Anna atrás de Brione, que era 20 anos mais velha do que ele, e fez outra mesura profunda. Por favor, afaste-se da princesa, pediu Anna secamente. Como eu adoro essas pequenas demonstrações de ciúme, disse Sammy, piscando, ainda no personagem. Ele deu outra piscadela para Brione e foi se juntar à fileira de tropas do lado de fora dos portões. Sammy segurava a bandeira de Eternia com a rosa púrpura, o brasão da família Rosewood, destacada no fundo branco. Brione correu os olhos pelo pátio, notando os rostos tranquilos e as conversas relaxadas. Havia um zumbido no ar, a sensação de que era o dia profetizado, e que logo acabariam os 4 longos anos de guerra depois da morte do pai, o rei Jaquel. O governo de Rory se estenderia sobre os 2 reinos quando ele se provasse o herdeiro da profecia. Brione tentou sentir aquela tranquilidade e relaxar da mesma forma. A lua se aproximou mais do sol, como profetizado. Um grito de dragão rasgou o céu. Mesmo assim, todos continuaram a conversar, se abraçar e brindar uma última vez. Quando chegou a hora de as tropas partirem, Rory se aproximou dela para um abraço. Não, afirmou Brione. Não é necessário. Ele baixou os braços e franziu o senho. Brione. Vejo você em algumas horas, falou ela com firmeza. Qualquer outra coisa que dissermos um para o outro é desnecessária. O irmão encostou a testa na dela. Vejo você daqui a pouco, Binney. Vou mandar preparar um banquete para nós 2, Holly. Ele deu uma piscadela ao ouvir o apelido de infância e se virou na direção do cavalo, pronto para guiar os homens para fora do pátio. Didion a olhou uma última vez antes de seguir. Anna deu um passo para frente, parando ao lado de Brione. Nem mesmo uma migalha para o pobre Didion, não é? Cordélia riu, e Brione bufou. Como eu disse, não é necessário, reforçou ela, cruzando os braços. Vão estar de volta antes do anoitecer. Os portões do castelo fecharam atrás dos soldados, e Brione se virou para guiá-las até a varanda para assistir e esperar. O mundo ficou escuro por um instante enquanto algo bloqueava o sol. Brione ergueu o rosto para ver se o eclipse já começara. A dragão preta batia as asas acima do castelo, sem poder invadir por causa da barreira de proteção de Rory. A criatura uivou, e Brione sentiu o grito reverberar nos ossos. Presente. Brione tinha certeza de que seu coração explodiria para fora do peito.
Ela desceu correndo a escada do terraço, rápido demais para se questionar se o silêncio era essencial. Uma ofegante Cordélia estava apenas a 3 passos atrás dela quando chegaram à galeria do 4º andar. Briony voou por um dos arcos e parou no seguinte, olhando na direção do lago. A nuvem de poeira e ossos começara a flutuar para longe, e a lua deixará o sol com um último beijo. A dragão não estava à vista no horizonte, mas ao olhar para baixo, para o pátio, o sangue congelou nas veias. Um mar de casacos azul escuros passava pelos portões, esparramando-se como águas desaguando em um afluente. Os homens de Malo estavam dentro do castelo. Cordélia arfou com aquela visão. Alguns dos bomardinos entraram em combate com o parco número de guardas e criados que ficaram para trás, mas alguns corriam para o castelo como se suas ordens fossem tão simples quanto capturar uma bandeira. 30 metros acima, Briony viu um homem de casaco azul rasgar o ar com os dedos, e uma criada levou a mão ao pescoço, que jorrava sangue enquanto ela caía. A princesa se perguntou se era Sofia, sua criada pessoal. Havia uma muralha em sua mente. Enquanto Cordélia se engasgava em soluços amedrontados, Briony sentiu um muro se erguer entre o cérebro e os olhos, impedindo-a de chorar. Talvez houvesse uma represa em sua garganta, impossibilitando que o corpo e o cérebro interagissem. Observou o mesmo homem encontrar um dos valetes e se inclinou sobre o parapeito, esticando o braço na direção da estátua de Vindexi, o pai da magia de mentes, na torre mais alta. Ela fez um movimento firme com o braço, deixando a magia fluir a seu comando, e então observou o filósofo santificado deslizar em declive do posto. Enquanto a estátua caía, a princesa uniu as mãos. O mármore explodiu, e ela guiou um pedaço maior na direção do homem no instante em que erguia o braço para cortar o pescoço do valete. A pedra bateu com tudo no ombro dele, fazendo gritar e jogar a cabeça para trás com a dor. Briony o reconheceu. Hagen. Um dos soldados mais cruéis de Malo, que parecia nutrir um interesse pessoal em Briony desde o dia em que a guerra começara na escola bomardina. O rosto dele assombrava muitas de suas noites ansiosas. Os pedaços de pedra restantes caíram ao redor do homem, alguns derrubando outros casacos azuis. O ataque aos criados ou fluxo da entrada parou. Então, 50 pares de olhos se voltaram para cima. Briony puxou Cordélia para trás tarde demais. Os homens já sabiam onde encontrá-las. Ela pegou a mão da amiga e correu. Precisavam sair daquele andar, daquela ala do palácio. Briony as guiou por um labirinto de aposentos da criadagem e passagens turvas que ela conhecia de memória. Subiram correndo metade de uma escada, atravessaram um lugar acima da cozinha e então correram de volta pelo corredor que dava vista para o lago. Uma escadaria estreita que servia para os criados subirem e descerem rapidamente estava escondida em algum lugar ali. Briony só precisava se lembrar atrás de qual parede ficava a passagem. As duas dispararam por tantos lugares por onde tinha corrido com Rory na infância, e onde aprenderam juntos a magia reservada apenas para crianças mais velhas. A represa na garganta de Briony continuou firme enquanto pensava no irmão. Onde estava o corpo dele? Por que a profecia errara? Por que Briony encorajara o pensamento que ele era invencível? Um baque ressoou em frente, atrás da porta até onde corriam. Diante do som de pedra explodindo e madeira rachando, Briony e Cordélia pararam abruptamente. Algo se sobressaltou no cérebro dela. Aquela era a direção para onde estavam indo. A única direção para a qual sabia ir. E então foi a vez de Cordélia puxá-la. Ela seguiu os passos para trás da amiga, entrando em uma alcova e em seguida em um armário de lençóis. Estamos respirando alto demais. Era a única coisa que Briony conseguia pensar enquanto as portas da escadaria eram escancaradas e os homens que invadiram o castelo marchavam pelo corredor. A princesa segurou um fio de magia na mente e puxou, forçando seu coração a desacelerar. Segurando o pulso de Cordélia, esfregou o dedão em uma de suas veias e fez o mesmo com a amiga. O som de respiração ficou mais silencioso, e então tudo que Briony ouvia era o bater das botas na pedra. Vá com Gains, verifique todos os quartos. Cerque elas. Briony engoliu em seco ao ouvir a voz. Aquela aspereza pertencia a Caspar Kill. E ela percebeu algo terrível. Os homens bomardinos que estavam no castelo do pai dela. Os homens que assistiram ao irmão dela morrer. Os homens que estavam caçando Eterneros. Eram os homens que conhecia desde pequena, para quem fizera mesuras que cumprimentar em solenidades, aqueles que tinham apertado a mão do pai dela apenas semanas antes de Malo reivindicar a sede e matá-lo. Briony provavelmente conhecia todos eles. Lian Kill e Larissa Gains, 2 bomardinos com quem estudará durante 5 anos. Eram os pais deles do outro lado da porta. A princesa se perguntou se algum dia teriam imaginado os próprios filhos escondidos do pai dela da mesma forma. Briony escutou enquanto 2 pessoas recuavam na direção do corredor. À direita, ela conseguia distinguir os sons de uma sala, provavelmente a dos criados, sendo destruída. Um grito invadiu seus ouvidos. Não. Por favor. Por favor, eu sou só uma criada. Cordélia arfou, e Briony apertou ainda mais os dedos no pulso da amiga para manter o batimento cardíaco constante e a respiração silenciosa. Outro grito, seguido pelo ressoar do barulho de algo quebrando. Os que quartos são lá em cima. 5º andar, chorou a mulher. Briony mordeu o lábio. Uma mentira. Todos os aposentos principais ficavam no 3º andar. Talvez não seja o quarto delas que estamos procurando, respondeu uma voz profunda carregada de maldade. Era Gains. Acha que temos uns minutinhos para um pouco de diversão? Qual o propósito de saquear o lugar se não podemos saquear alguma coisa? Perguntou o parceiro. A criada gritou.
Fez-se o barulho de um corpo se chocando na parede. Depois rasgos de tecido. Então Brione saiu do esconderijo antes de Cordelia conseguir fazer uma súplica com os olhos. A porta do armário bateu na parede de pedra quando ela avançou pelo espaço. Foi até a sala, virando-se para observar o cômodo. A adrenalina fez seu corpo tremer. A respiração acelerada a deixou ofegante, e no pequeno sofá, ela viu 2 homens em cima de uma jovem. Brione direcionou a magia à porta do armário de onde Cordelia saía. Ela se entregou por completo e arrancou a porta das dobradiças com um baque, puxando-a em sua direção. A madeira se rachou, e Brione ergueu as mãos para levitar os 2 pedaços. Empurrou com a magia, e a madeira afiada voou com força para dentro da sala dos criados. 2 uivos idênticos de dor ressoaram quando as estacas de madeira perfuraram as coxas dos homens. Cordelia se aproximou e torceu os pulsos para controlar outros 2 pedaços afiados. Os olhos dos homens se arregalaram, entendendo o que aconteceria, e Cordelia os atacou, enviando a madeira no peito deles desta vez. Gains fez um movimento com a mão no ar e a lasca de madeira mudou o caminho, mas o parceiro ainda assim recebeu uma estaca no ombro. Antes que pudesse revidar, a criada tinha saído do sofá e batido na cabeça dele com um candelabro pesado da mesinha lateral. Gains cambaleou e Cordelia ergueu os pedaços finais da porta, mirando na barriga dessa vez. O barulho de órgãos penetrados assombraria os sonhos de Brione para sempre. A criada saiu correndo, puxando Brione e Cordelia pelas mãos. Temos uma passagem. Vocês precisam ir. O sotaque dela era pesado, carregado de vogais de outras terras. Era a passagem que eu estava tentando encontrar, confessou Brione, olhando para trás para se certificar que os homens não iriam persegui-las. Gains estava vivo, revirando de dor, mas ao menos aquilo o impediria por algum tempo. O outro, ela não tinha certeza. Elas seguiram a criada através de uma parede de pedra que desaparecia quando era pressionada, e de súbito, Brione se viu tropeçando na escada úmida. Cordelia iluminou o caminho delas com um gesto dos dedos, uma bolinha de luz que lançava sombras em cima da cabeça loira avermelhada da criada. Brione reconhecia a mulher, e um turbilhão de pensamentos a invadiam a cada degrau. Ela estava ali havia poucos meses e viera de Shurtart com o irmão, que tinha se voluntariado no dia anterior para se juntar ao exército de Rory, o único homem shurtartiano sem magia disposto a isso. A mente de Brione focou outra vez quando a escadaria começou a fazer uma curva. Ao chegar na base, a criada parou na porta. Estamos no 3º andar. Existe outra passagem para descer ao 2º. Atrás do retrato da minha mãe. Eu me lembro agora, exclamou Brione. Precisamos ser rápidas. A criada assentiu, e Brione fez a porta de calcário sumir com um giro do pulso. Olhou para os 2 lados e saiu. Não encontraram ninguém no largo corredor, mas alguém ateara fogo na bandeira de Eternia. O tecido caía no chão em pedaços chamuscados, a rosa de sua família transformada em cinzas. A criada as guiou depressa até a galeria de retratos, e em pouco tempo Brione afastava da parede o quadro da mãe, que parecia observá-las com os olhos escuros e um queixo forte que ela não herdara. A princesa o segurou como uma porta aberta, e a criada entrou primeiro, seguida por Cordelia. Brione estava prestes a fechar o retrato enquanto ouvia os passos das outras mulheres já descendo a escada e então... Bum! Uma explosão sacudiu o firmamento. Ela se apoiou entre as 2 paredes da passagem e viu Cordelia se virar, uma dúzia de degraus abaixo, o branco dos olhos ressaltado na escuridão. E então o teto desabou e Cordelia desapareceu. Brione pulou para fora da passagem antes de ser esmagada. O coração batia forte quando ela caiu no chão. Uma nuvem de poeira e destroços subiu atrás de si, o que a fez lembrar de Rory. Como ele estivera dentro de uma nuvem cinzenta igual àquela. Cordelia estava naquela, será? Ela se jogou para frente, tentando usar magia para retirar as pedras do caminho. Cordelia, chamou-o inalando a fumaça. Atrás de si, Brione ouvia as pinturas caindo das paredes, os efeitos da explosão que ainda sacudia tudo. O castelo não se sustentaria mais sem a proteção mágica de Rory. Estava desmoronando ao redor dela enquanto a magia nas pedras se esvaía. Sem ouvir uma resposta vinda dos escombros, ela estava prestes a lançar um feitiço para estreitar a audição para uma única área quando o som de botas pesadas correndo a alcançou. Brione estava no chão da galeria de retratos, à vista, sem nenhuma saída segura. Ficou em pé e começou a correr. Ela passou pelo salão de jantar, ouvindo uma mulher gritando do outro lado do corredor. Seguiu até a escadaria principal sem saber para onde mais iria. Virou em um corredor e tropeçou parando. O corpo de Ana estava caído em um ângulo retorcido no topo da escada, os olhos abertos e vazios. Brione engoliu a dor e tentou passar pela guarda para continuar a descer. Mas outra explosão estremeceu as paredes, e ela cambaleou, quase perdendo o equilíbrio enquanto o chão tremia. Quando se estabilizou, voltou a olhar para o corpo da guarda. Por que Ana estava vindo daquela escadaria? Ela deveria ter descido do outro lado do castelo. Não havia nada daquele lado a não ser os quartos. E como um relâmpago clareando a mente, Brione se lembrou dos papéis na escrivaninha. A correspondência secreta dos países que concederiam abrigo aos Rosewood. A lista de lugares seguros no continente onde os espiões do general se encontravam. Ao pé da escadaria, 4 homens de casacos azuis estavam prestes a subir, mas não pareciam ter visto Brione ainda. Por isso ela voltou, seguindo pelo corredor à direita. Na verdade, correu o mais rápido possível por ele, o único plano em mente era chegar aos papéis. Não havia outra saída naquela direção. Precisaria verificar como estava o exterior do castelo para saber se escalar até o térreo sequer era uma opção.
Brione passou por sua antessala e entrou no quarto, trancando com magia as duas portas atrás de si. Uniu as mãos com um estalo, e os papéis na escrivaninha pegaram fogo. Conseguiu ouvir pelas paredes de calcário quando uma porta foi aberta no quarto ao lado. Brione congelou no lugar, por tempo bastante para tomar uma decisão. Não poderia mais sair por onde entrou. Correu até a janela e olhou para baixo. 5 dos homens de Malo patrulhavam a área. Seria possível derrubá-los antes de descer, ela só precisaria ser esperta. Deu uma olhada no quarto, em busca de um lugar para se esconder por um momento. A sala de banho anexa era esparsa de um modo que naquele momento a frustrou. O baú no pé da cama seria óbvio demais. Ela correu até o armário, sabendo que era uma tolice, mas ao menos ganharia tempo para conjurar. Feitiços para se camuflar eram dificílimos, mas nos últimos 4 anos, Brione dominara um enquanto o irmão ia para as batalhas. Precisava de foco total na magia de mente para iludir os olhos alheios. Ela entrou no armário e empurrou as roupas para o lado. Fechou a porta e imaginou um fio de magia atrás da testa. Brione esticou os dedos, fazendo feitiço, e se mentalizou invisível, misturando-se às cores do armário. Um olhar rápido não mostraria nada, desde que não perdesse o foco. As portas do quarto foram escancaradas, batendo com força na pedra. Pela fresta do armário, Brione observou um homem entrar apressado e então parar de imediato. Sentiu o coração se apertar e um suspiro escapar de seus lábios. O feitiço de camuflagem se desfez. Ele parecia mais alto. Os braços compridos e pálidos pareciam densos com os músculos sob a camisa preta e o colete ajustado, mas a cintura ainda se afunilava daquela forma frustrante que chamara a atenção de Brione por tantos anos. A princesa observou quando ele se virou em um círculo, os olhos percorrendo cada canto do quarto, cada parte de si que nunca pensou que ele veria. E enquanto o homem parecia se acalmar, Brione focou outra vez o feitiço de camuflagem, segurando com firmeza aquele fio entre os olhos até sua forma física desaparecer. Observou quando ele se aproximou da escrivaninha onde os papéis ainda se desfaziam em cinzas. Sem olhá-los 2 vezes, ele correu até a sala de banho. Voltou depressa, e então escancarou o baú no pé da cama. Um calafrio de satisfação tomou conta dela. Estivera certa, aqueles eram mesmo os 2 lugares mais óbvios. Só que então ele correu até o armário, e Brione precisou se concentrar ainda mais no feitiço, prendendo o fôlego. Ele escancarou as portas, e Brione ficou cara a cara com Tobin e Ars. Os olhos que não eram inteiramente cinzas e sim pontilhados de azul, como ela percebera anos antes, encaram-na diretamente. Deveria ter lançado outro feitiço para ocultar seu batimento cardíaco. Tobin devia estar ouvindo. O cabelo dele caiu sobre a testa tão fino e tão claro que o tom de cinza era quase prateado. Da última vez que o vira, aquele homem a caçava pela floresta e tinha matado todos que entraram em seu caminho. Brione estremeceu com a proximidade e disse a si mesma que era porque estava com medo. Ele deu um passo para frente, olhando de um lado ao outro. A base do armário a deixava mais alta e os 2 estavam quase da mesma altura. Se vasculhasse o guarda-roupa mais de perto, Tobin tocaria nos lábios dela. Havia algo nos olhos dele quando se afastou, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Encarou o armário outra vez, esticando a mão. Brione estremeceu. Aquele seria o fim. Então, ele desceu os dedos pela lateral de um vestido verde à esquerda dela. Um que ela não usava havia muitos anos. Tobin. Os 2 estremeceram. Tobin lhe deu as costas, a mão quase roçando no corpo de Brione. Finn Hacking, melhor amigo de Tobin, estava parado no batente. Precisamos ir embora, pediu Finn. O peito subia e descia rapidamente. Malo sabe que você está aqui. O outro se afastou do armário, foi até a escrivaninha e olhou pela janela. Tobin repetiu Finn, esfregando o rosto. Não faça isso. Brione observou os dedos pálidos de Tobin se esticarem e tocarem algo sobre a mesa. A xícara de chá que ela tomara mais cedo. Eles ainda não soaram o toque de recuar, afirmou Tobin. A voz era um barítono profundo que sempre fazia algo na barriga dela vibrar. Ainda tenho tempo. Ele saiu com pressa do quarto e Finn suspirou seguindo. Brione mal conseguia pensar. Ela escutou os passos se afastando com firmeza. Só então soltou o feitiço de camuflagem e respirou fundo. O aroma de hortelã e especiarias invadiu o nariz dela. Brione saiu do esconderijo e correu até a porta do quarto, espiando. Finn estava desaparecendo no corredor ao longe, atrás de Tobin. Ainda tenho tempo. Para quê? Era óbvio que queria alguma coisa. Então ela pensou no baú ao pé da cama e o armário. Procurando por alguém. Era como se tivesse mergulhado em um banho de água fria. Tobin estava procurando por ela. Estava à caça outra vez. Assim como todos os outros. Brione sempre soube que valia menos do que um grão de poeira para ele, como toda a Eternia, mas tinha esperanças de que Tobin não estaria na linha de frente naquele dia. Será que ele assistira ao irmão dela morrer? Tobin teria se gabado caso tivesse a capturado? Brione respirou fundo, virando-se na direção da outra ala do palácio. Foi quando esbarrou em alguém. Ela arfou, e uma mão se fechou no pescoço dela. Teve um segundo para reconhecer o sorriso triunfante no rosto de Gains antes de ele fazer um feitiço. Os olhos de Brione se fecharam, e tudo virou